Olá, jovem, continuando então na nossa aula de soluções de diluições. Então nós vamos hoje entender um pouco mais sobre as diluições. Vamos ver sobre diluições seriadas e etc, tá? Então, vem comigo. Bom, na outra aula, nós vimos aqui sobre a questão da definição de solução, como se faz uma solução, a questão da solubilidade, os múltiplos aqui da grama, comprimento, volume, por exemplo, a questão do percentual, tá? A concentração aqui, a questão das partes por milhão, e fizemos aí alguns exercícios. Então, veja a aula seguinte, caso você não tenha pego essa parte aqui, tá certo? Agora, a aula seguinte não, a anterior, né? A aula seguinte é essa aqui, vem comigo, veja. Diluições. Bom, quando a gente fala de diluições, nós temos que entender o seguinte, que as frases abaixo aqui são sinônimas. Por exemplo, faça uma diluição 1/10 de urina em água. Faça uma diluição 1/10 de urina em água. Faça a diluição de 1/10 de urina em água. Faça uma diluição 1/10 de urina com água. Faça uma diluição 1/10 de urina usando água. Faça uma diluição de 1 parte de urina e 9 partes de água. Faça uma diluição de 1 parte de urina para 9 partes de água. Tudo isso aqui, essas 7 frases aqui, significa exatamente a mesma coisa, que é exatamente isso aqui, ó. Você tem 1 parte de urina mais 9 partes de água. Com isso você tem 10 partes da solução total. Isso aqui é o que a gente chama de uma diluição 1/10, 1/10, 1/10, 10 vezes, tá? Então tudo isso são sinônimos, a diluição de 10 vezes da urina em água. Isso quer dizer que eu peguei 1 parte da urina, mais 9 partes de água e cheguei em 10 partes de solução total. Quanto vale uma parte? Vale o quanto você quiser que ela valha. Tá? Pode ser 1 ml de urina, só que daí tem que ser 9 ml de água. Pode ser 1 kg de urina, só que daí tem que ser 9 kg de água. Pode ser 1 milhão de litros de urina, mas tem que ser 9 milhões de litros de água. Acho que você já entendeu. 1 parte, 9 partes, tá? E essas partes têm que estar na mesma unidade de medida, tá certo? Então, essa é a definição de diluição 1/10. Peguei uma urina e diluí ela 10 vezes, tá certo? Então, é isso aqui que eu tenho. Veja. Agora, olha só. Dilua 5 ml de sangue em 25 ml de salina, tá? Uma solução salina qualquer. Veja, então eu vou pegar 5 ml de sangue, mais 25 ml de salina, e vou ter, quando eu somo as duas, obviamente que eu vou ter 30 ml de solução total. As diluições, elas não são representadas de 5/25, por exemplo. Elas são representadas como 1 para algum número qualquer, tá? Por exemplo, se eu tenho esses 5 ml de sangue mais 25 ml de salina, eu quero saber quanto que eu diluí esse sangue. Veja, regra de 3 de novo, ó. 5 ml de sangue está para 30 ml de solução total. Muito cuidado aqui, eu não posso colocar 25 ml aqui de salina, porque estaria errado. Eu tenho que pegar o sangue e relacionar com a quantidade da solução total. 5 ml de sangue está para 30 ml da solução total, porque eu juntei com a salina e tive 30 ml. E 1 ml de sangue estará para quanto? Então, se eu faço essa multiplicação cruzada, é uma regra de 3, 5 vezes x, 5x, 1 vezes 30 é 30 mesmo, isolo o x desse lado, divido a equação dos dois lados por 5, então desse lado aqui fica 1 vezes x é x, e 30 dividido por 5 é 6. Isso quer dizer, jovem, que a cada ml de sangue eu tenho 6 ml da solução total. Por isso a minha diluição foi 1/6, ou 6 vezes, ou 1/6, ou 1/6. Enfim, você já entendeu o que eu quis dizer. É ou não é, meu filho? Então, 5 ml de sangue, 25 ml de urina, 30 ml de solução total. Fiz a regra de 3 para saber de quanto que foi essa diluição, e aí eu cheguei em 1/6. Tá? Que foi uma diluição de 6 vezes, por isso que eu diluí o meu sangue 6 vezes aqui. Tá claro? Espero que sim. Nós vamos treinar bastante, tá? Isso aqui, não se preocupe. Agora, uma coisa que você tem que prestar muita atenção é o seguinte. Existe algumas diluições que são chamadas de diluições seriadas. Veja, imagine que você tem uma solução estoque, tá? Que pode ser a tua urina, sei lá, ou pode ser outra coisa. Vamos pensar numa outra coisa aqui. Uma solução que eu tenho de 5 mols de alguma coisa. O que é 5 mol, professor? Não faz
Não importa agora, tá? Depois a gente vai estudar o que é a molaridade. Mas você tem uma solução estoque que está nessa concentração aqui. Podia ser 5%, tá? Tanto faz. 5 mols por litro. E eu quero diluir fazer uma diluição seriada dessa solução estoque. Ou seja, eu quero diluí-la várias vezes, tá? O que eu faço? Primeiro, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu peguei 0,1 ml desse negócio, tá? 0,1 ml é a mesma coisa que 100 microlitros, certo? Peguei 0,1 ml mais 0,9 ml de água. Quando eu juntei os dois, eu vou ter o quê? 1 ml no total, dos quais 0,1 ml é da minha solução estoque e 0,9 é de água. Com isso, eu diluí a primeira diluição aqui, eu fiz uma diluição de 1 para 10, porque eu tenho uma parte para 9, então é uma diluição 1 para 10, sim. E se eu pego 1 ml, eu teria que ter quantos aqui? 9 ml de água. Se eu pego 10, eu ia ter que ter 90. E se eu pego 100, eu ia ter que ter 900. Então, respeitando essa proporção, isso que você tem que entender, tá? Tudo isso são diluições 1 para 10. Bom, só que eu peguei 0,1 ml. E aí 0,9, então eu tenho uma diluição 1 para 10. Depois, olha o que está acontecendo. Eu peguei 0,1 ml dessa solução que já foi diluída 10 vezes e diluí mais 10 vezes, tá? Coloquei mais 0,9 ml de água. Com isso, na primeira diluição, onde você tinha 5 mols, se você diluiu 10 vezes, você vai ter agora 0,5, tá? Se você pega esse 0,5 e dilui mais 10 vezes, você vai ter 0,05. Se eu pego esse 0,05 aqui e eu fiz mais uma diluição de 10 vezes, mais uma e mais uma, eu vou ter 0,005. Depois aqui, ó, 0,0005. E por último, 0,00005. Ora, o que eu quero que você entenda é que eu peguei o 0,1 ml da solução estoque, diluí 10 vezes, peguei essa aqui que já tinha diluído 10 vezes, diluí mais 10 vezes, peguei essa aqui que já tinha sido diluído 100 vezes, isso mesmo, 100 vezes, e diluí mais 10 vezes, e agora essa aqui está diluída 1000 vezes, por isso esse 10 a menos 3, tá? Peguei essa diluída 1000 vezes e diluí mais 10 vezes. Agora eu diluí ela 10.000 vezes, exatamente. E agora eu peguei a solução 10.000 vezes diluída e diluí mais uma vez. E aí eu diluí agora 100.000 vezes, tá certo? Veja, o que eu estou fazendo aqui, ó. Essa diluição total são 5 vezes, tá? Que eu diluí ela 10 vezes. Então é 1 sobre 10 elevado à quinta potência. Se eu fizer essa continha na minha calculadora, olha só que bonitinho. Vou pegar minha calculadora aqui para você ver que eu não estou mentindo, tá? Presta atenção. Ó, eu boto isso aqui, ó, entre parênteses, tá? Então eu pego 1 dividido por 10, fecho o parênteses, tá? E elevo aqui a quinta potência, certo? Então é isso que eu vou fazer. Dou Enter e olha só o que acontece. 0,0001, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, é o 10 elevado a menos 5. Como assim 10 elevado a menos 5, professor? Olha aqui, meu filho. Quando eu coloquei aqui, ó, 1 sobre 10 elevado a 5, eu cheguei aqui, ó, em 1 sobre 100.000. Ué, mas tá certo isso? Você chegou ali e apareceu outro número? Não. Se você coloca aqui 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 5 vezes, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 mesmo. E 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 5 vezes vai dar 100.000. E esse aqui, esse 100.000, é a mesma coisa que 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Tá? Então é 1 dividido por 100.000. E se você voltar na tua calculadora e fazer 1 dividido por 2, 3, 4, 5, 100.000, olha só, você vai chegar no mesmíssimo número aqui, tá? Então, é isso que você tem que entender, tá certo? Ora, só que aqui você está representando esse 0,5 por um número estranho aqui que eu não sei como que é.
Ora, veja bem, quando você usa nessa forma de representação, isso quer dizer que eu tenho 5 vezes o 10 elevado a menos 1. Tá? O que é o 10 elevado a menos 1? É o zero e uma casa depois desse zero. E o e 10 elevado a menos 2 é o zero, vírgula e duas casas depois da vírgula. Vamos fazer isso na calculadora para você entender e ficar bem claro isso, tá? Olha só, vou limpar isso aqui de novo. Veja, aqui, olha só o que eu vou fazer. Se eu escrevo assim, ó, 10 elevado, tá, a menos 1 na minha calculadora, olha só o que acontece. 0,1 é o zero e uma casa depois da vírgula. Se eu coloco 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 2, o zero e duas casas depois da vírgula. Se eu coloco 10 elevado a menos 3, são 3 casas depois da vírgula. Tá, mas é porque eu estou colocando menos aqui. Agora, se eu coloco 10 elevado a 3, é o 1 seguido de 3 zeros. Tá? Então, essa é a diferença, ó, quando eu coloco menos ali. Tá certo? Então, é isso que a gente precisa entender, e isso aqui está correlacionado com os logaritmos, né? Você já aprendeu isso lá na aula de pH. Lembram disso? Lembram, não lembram? Lembram sim. Muito bem. Então, é isso que nós estamos mostrando aqui, tá? O 0,5 é a mesma coisa que o 5 vezes o 10 elevado a menos 1, tá? 0,05 é a mesma coisa que o 5 vezes o 10 elevado a menos 2. Por quê? Duas casas, e no final eu não vou ter 1, eu vou ter um 5, porque esse 5 está multiplicando aqui. E aqui, ó, 0,05 é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 3. Ou seja, é a mesma coisa que o 5 vezes, tá, o 0,01, tá? Então, é isso que nós temos que entender. E a diluição total aqui, ó, foi 1 para 100 mil, tá certo? Então, isso é uma diluição seriada. Essa diluição seriada, ela é muito útil quando nós precisamos diluir bastante uma determinada coisa e nós não vamos poder, por exemplo, pegar, sei lá, 1 ml da solução final e colocar aqui 99.999 ml da outra. Então fica muito ruim, tá certo? Fica um volume enorme para eu fazer essa diluição de 1 para 100 mil. Então eu faço diluições seriadas. Então, diluo uma vez 10, pego esse aqui, ó, que já foi diluído 10 vezes, diluo mais uma vez 10 vezes, pego isso aqui que já foi diluído, diluo mais uma vez, e assim eu vou fazendo e fica muito mais prático, tá? E caso você possa usar, por exemplo, para microbiologia, quando você precisa fazer uma diminuição das colônias de bactéria, você vai fazendo diluições seriadas. Então ela é bastante útil, tá certo? Diluições seriadas. Bom, vamos estudar um pouquinho mais sobre diluição seriada. Agora olha aqui, ó. Então, olha só, 0,1 ml da solução estoque foi colocado com 9,9 ml de água, tá? Isso aqui vai somar o quê? 10 ml, né? Quanto que falta para 10 aqui? 0,1, tá certo? 9,9 mais 0,1 dá 10. Então, 0,1 está para 10 ml da solução total e 1 estará para quanto? Para eu saber quanto que foi diluído isso aqui. Se eu faço essa multiplicação cruzada, ó, regra de 3 de novo, 0,1x igual a 10. Se você fizer isso aqui, ó, x vai ser igual a 100, fazendo essa regra de 3. Isso quer dizer que eu diluí isso aqui, a primeira diluição foi de 100 vezes, uma diluição de 1 para 100, tá? Eu tenho uma parte da solução total a cada 100 partes, uma parte da solução inicial, tá? Da solução estoque, para 100 partes da solução total. Se eu pego isso aqui e diluo mais uma vez, tá? Coloco 0,1 ml disso em 9,9 ml de água, eu vou diluir 1 para 100 de novo, tá certo? Vou diluir 1 para 100 de novo isso aqui, tá certo, meu filho? Só que você já tinha uma diluição de 1 para 100 no começo, tá? Então, fiz mais uma diluição 1 para 100. Só que agora eu pego 1 ml só e coloco em 9 ml de água. Se eu peguei 1 ml, não mais 0,1, agora eu peguei 10 vezes mais, peguei 1 ml e coloquei 9 ml de água, eu fiz uma diluição de 1 para 10. É ou não é? É isso que significa essa diluição 1 para 10.
Depois, eu peguei mais 1 ml e juntei com mais 9 de água e fiz outra diluição 1 para 10. E a mesma coisa depois, ó, peguei 1 ml mais 9 ml de água e mais uma diluição 1 para 10, tá certo? Bom, e o que significa esses 10 a menos 2 menos 4? Ora, se eu pego aqui, ó, uma parte em 100, isso quer dizer 1 dividido por 100, vamos para a calculadora, né, para você entender o que eu estou falando. Ó, deixa eu limpar. Se eu pego 1 dividido por 100, olha só, 0,01. 0,01 não é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2, é ou não é? Ora, são iguais, ó, esses números. 1 dividido por 100 igual a 10 elevado a menos 2. Então, é por isso que aqui, né, nós estamos representando por 10 elevado a menos 2. Só que agora eu tenho 10 elevado a menos 4. Tá certo isso, professor? Tá certo. Sabe por quê? Porque eu peguei 0,1 e joguei mais 99 ml de água, diluí mais 100 vezes, uma coisa que já estava diluída 100 vezes, e quando eu faço isso aqui, vai ficar 1 vezes 10 mil, tá? 1 sobre 10 mil. E 1 sobre 10 mil é a mesma coisa que 10 elevado a menos 4. Por que 1 sobre 10 mil, professor? Vamos de novo para a calculadora. Ora, se eu tenho 1 dividido por 100, tá? Tá aqui, ó, é isso. Se eu pego isso aqui, ó, então vamos fazer direto, vamos fazer passo a passo. 1 sobre 100, vou colocar entre parênteses isso aqui, tá? Para a calculadora não errar. E aí eu digo multiplica, aqui, eu quero que multiplique por 1 dividido por 100 novamente, tá? E aí, dou o meu Enter, olha o que vai acontecer, 1, 2, 3, 4, que é 4 casas depois da vírgula, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 4. Olha só, esse número aqui é igual a esse, porque 1 sobre 100 vezes 1 sobre 100 dá 10 elevado a menos 4, ó. Mesmíssima coisa, tá certo? Então, entenda isso aqui, tá? Depois, eu peguei o 10 elevado a menos 4 e multipliquei por 1 sobre 10, ó, porque aqui eu só fiz uma diluição de 10 vezes. Eu peguei 1 ml em 9, e aí a diluição de 10 vezes. Então foi para 10 elevado a menos 5. Diluí 10 vezes de novo, 10 elevado a menos 6. Diluí 10 vezes de novo, 10 elevado a menos 7, tá? Então é isso. E a diluição total, como é que ficou? É só multiplicar todo mundo. É 1 sobre 100, vezes 1 sobre 100, vezes 1 sobre 10, vezes 1 sobre 10, vezes 1 sobre 10 de novo, tá? 1 vezes 1 vezes 1, quando eu tenho multiplicação de fração, é só multiplicar todo mundo de cima e multiplicar todo mundo embaixo. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 100 vezes 100 vezes 10 vezes 10 vezes 10, isso aqui dá exatamente o 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que exatamente é 10 milhões. Então, foi diluído 10 milhões de vezes. 1 sobre 10 milhões. Tá claro, meu filho? Espero que sim, tá? Vem comigo, ó. Então, ainda sobre a diluição seriada, presta atenção. Regra geral para determinar a concentração de uma diluição seriada. A concentração original vezes a diluição 1, vezes a diluição 2, vezes a diluição 3, vezes a diluição 4, vezes a diluição N, seja lá quantas forem que você vai fazer. Isso tudo vai ser igual à concentração final, tá? Então, olha aqui um exemplozinho. Uma solução de 5% de NaCl foi diluída 5 vezes. Depois foi diluída 1 para 10. E então rediluída 1/20. Qual a concentração em cada etapa? Mas, professor, primeiro você falou que foi diluída 5 vezes, depois 2,10 e depois rediluída 1/20. Tá, não são coisas diferentes? Não, meu jovem. Lembra? Olha aqui, que você tem que lembrar que isso aqui é tudo sinônimo, tá? 1 para 10, 1 em 10, 1/10, 2,10, uma parte de coisa em tantas partes. Então, é tudo a mesma coisa. Olha só, então, vamos de novo aqui para o probleminha. Então, eu tenho uma solução de 5%. Então, a fórmula para eu saber a concentração final, depois de todas as diluições, é pegar a concentração original, multiplicar pelas diluições, e aí eu vou chegar na concentração final. Quando eu tenho aqui uma solução de 5%, então tá aqui, ó, eu escrevo ela, 5%,
Uma diluição de 5 vezes quer dizer que foi feita uma diluição 1 para 5, tá? Então, multiplico por 1 sobre 5. Foi diluído depois 2,10, que é a mesma coisa que multiplicar de novo por 1 sobre 10. E depois foi rediluída 1/20. Multiplico novamente por 1 sobre 20. Então, concentração original vezes a diluição 1, vezes a diluição 2, vezes a diluição 3. Tá? 5 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 5. 5 vezes 10 dá 50. 50 vezes 20 dá 1000, tá certo? E 5 dividido por 1000, olha que belezinha isso aqui, tá? Vamos pegar aqui nossa calculadora para você ver que eu não estou mentindo, tá? 5 dividido por 1000, olha lá, 0,005. 0,005 é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 123, tá? A menos 3. Olha só, esse número é ou não é igual a esse número aqui? É. Então, é isso que você tem que entender. Veja que bonito essa questão. Então dá 5 dividido por 1000, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 3, ou 0,005, que são 3 casas depois da vírgula, tá? Então, porcento. A resposta começou em porcento, eu termino em porcento. Então é a concentração original, a minha concentração final vai ter a mesma unidade da concentração original, tá? Então foi 5% e aqui terminou em porcentagem. Eu diluí isso aqui 1000 vezes, por isso que é a concentração inicial, diluída 1000 vezes e deu a concentração final, tá certo? E se eu paro aqui, ó, ele pergunta qual a concentração em cada etapa. Se eu paro aqui, 5 dividido por 5 dá uma concentração de 1%. E se eu paro aqui, ó, 5 dividido por 50 dá 0,1%. E se eu paro aqui, aí que é a concentração final, tá? Ou 0,005%, você tem que lembrar que porcento quer dizer o quê? 0,005 gramas do NaCl em 100 ml da solução total, tá certo? Então, isso é diluição seriada, tá certo? Isso aqui a gente precisa entender também. Bom, e aí nós vamos falar de uma regra muito importante de diluição. Frequentemente, temos que preparar uma nova solução, menos concentrada, a partir de uma solução estoque, mais concentrada. Para diluir uma solução, basta adicionar mais solvente. O volume da solução aumenta, mas a quantidade em mol permanece a mesma. Ora, você tem que lembrar que a concentração, aqui no caso, vai ser o número de mol sobre o volume em litros. Não se preocupe com o mol ainda, a gente vai tratar dele, tá? Isolando o N aqui, ó, eu vou ter que o N é igual à concentração vezes o volume em litro. Isso quer dizer que o número de mols ele vai permanecer igual no começo e no final quando eu adiciono água. E isso me leva a essa formulazinha linda aqui, ó, que é a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Professor, não entendi nada. Então, vamos fazer alguns exercícios que você vai entender. Ora, essa é a fórmula que eu chego. Ó. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Isso aqui quando eu estiver lidando com diluições. Por exemplo, uma coisa que você tem que lembrar é que a concentração inicial e a concentração final devem estar na mesma unidade. Tá? Se aqui está em mol, aqui tem que estar em mol. Se aqui está em porcento, aqui tem que estar em porcento. Se aqui está em milimol, aqui tem que estar em milimol. E assim vai. Você tem que estar trabalhando com a mesma concentração, a mesma unidade de concentração dos dois lados da igualdade. A mesma coisa vale aqui para o volume final e inicial. Volume inicial e final deve estar também na mesma unidade. Se aqui está em ml, aqui tem que estar em ml. Tá? Se aqui está em centímetro cúbico, aqui tem que estar em centímetro... Enfim, não importa. Tá? Tem que estar na mesma unidade. Se aqui está em litro, aqui tem que estar em litro. Tá? Então isso tem que ficar claro. Outra coisa que a gente tem que saber quando vai usar essa formulazinha aqui. Ó. Concentração inicial sempre vai ser maior do que a concentração final. Sempre. Sempre vai ser mais forte. Você sempre vai estar diluindo uma coisa, uma concentração, uma coisa mais concentrada, e vai diluir e vai obter uma coisa menos concentrada, mais fraca.
Faz todo sentido, não tem como você fazer o contrário, você partir de uma coisa mais fraca e obter uma coisa mais forte, sendo que você está colocando água. Então, é isso que a gente tem que saber, tá? Isso aqui sempre vai ser maior do que isso aqui. E o V1 sempre vai ser menor do que o V2, tá? Isso é importante. Isso sempre vai ser maior do que isso e o V1 sempre vai ser menor do que o V2, o volume final, tá? Isso você tem que ter na cabeça, jovem. E aí, vamos lá para o exemplo, né? Olha que bonitinho. Eu quero fazer 500 ml de álcool, 70%, a partir de álcool absoluto, 99,5%. A gente sabe que o álcool 70, ele é mais efetivo para que você elimine vírus e bactérias da superfície. Tanto é que no coronavírus, né, uma das medidas profiláticas, tá, preventiva, é passar álcool na superfície que você queira livrar-se do vírus ou nas suas mãos, tá? Então, só que o álcool 70%, ele é mais efetivo do que o 99,5%, porque ele evapora menos, tá? Esse aqui, ele evapora muito rapidamente, enquanto esse aqui evapora menos, porque ele tem 30% de água nele, tá? Então eu quero fazer 500 ml de álcool 70%, partindo do álcool absoluto de 99,5%, que não é tão absoluto assim, né? Muito bem, então vou usar a minha fórmula, concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Meu filho, qual é a minha concentração inicial? Tem que ser o mais forte, então é 99,5. Vezes o volume inicial. A concentração final eu também tenho, que é 70%, tá aqui está em porcento, aqui está em porcento, tá certo. E o volume final é 500 ml, eu quero 500 ml. Tá? Então, quando você usa essas equações aqui, sempre você vai ter 3 parâmetros aqui descritos no problema. E só vai te faltar achar uma delas, que no nosso caso aqui é o volume inicial. Tá? Então, sempre você vai ter 3 e vai ter uma incógnita na questão. E é isso que nós vamos achar. Então, 99,5, que é a minha concentração inicial, vezes o volume inicial, igual a 70, que é a minha concentração final, vezes o volume final que eu quero, que é 500 ml. O que eu faço aqui, jovem? Você vai pegar os 70 vezes 500 e vai passar o 99,5 que está multiplicando, ele desce dividindo, é ou não é? Então, eu vou fazer 70 vezes 500 dividido por 99,5. Olha só o número mágico que eu vou chegar, que é 352 ml. Tá? E aí, o que você vai fazer? Aí vem outro conceito importantíssimo aqui, que é a quantidade suficiente para QSP. Você não vai pegar 352 ml de álcool absoluto e vai jogar mais 148 ml de água em cima. Sabe por quê? Porque a água e o álcool, eles se dão tão bem que no final você não vai ter o 500 ml certinho, tá? E aí você tem uma diminuição do volume porque eles se agregam, tá? Eles se unem muito bem. O álcool é hidrofílico, a água vai solubilizar muito bem o álcool, e aí se você colocar 148, que é o tanto que falta aqui para 500, você vai ter você não vai ter 500 certinho. Então o que você faz? Você vai pegar os 352 ml, medir numa proveta e completar o volume até 500 ml. E isso é o que significa com uma água, uma quantidade suficiente para 500 ml. Tá? Esse termo é muito importante nas questões de diluição. Tá claro? Muito bem. Então agora nós vamos resolver alguns exercíciozinhos que são muito importantes para a gente cristalizar esse conhecimento aqui, tá ok? Beleza. Ó, faça 250 ml de uma diluição de sangue em soro, tá? De uma diluição 1:10 de sangue em soro. Veja, jovem, isso aqui tem a ver com o seguinte, eu vou pegar isso aqui, a diluição que eu quero, que é 1:10, você pode escrever assim, ó, 1/10, tá? Vezes, quanto que eu quero mesmo? 250, ó, vezes 250, tá? ml. Quanto que vai dar isso? 250 vezes 1 é 250, dividido por 10, isso aqui vai ser 25. E aí que vem a questão, você tem que analisar criticamente o que você está achando. Então, faça 250 ml de uma diluição de sangue em soro. Então, isso aqui, que você está achando, é 25 ml
de sangue que você vai ter ali, mais o que? Água, tá? Em quantidade suficiente para os 250 ml. Como que vai ser isso aqui, ó? Imagina que você tenha lá uma proveta, tá? Então você tem lá a provetinha, e aí você vai colocar nessa proveta o sangue, a cor dele é vermelha. Então você coloca 25 mlzinhos aqui de sangue, tá? Aqui 25. E aí você vai completar o volume, ok? Até 250 ml aqui de água. Então é isso que você fez. Você fez uma diluição 1:10. É ou não é verdade? É verdade, tá? Então essa diluição 1:10 é assim, tá? Então 250 ml de uma diluição de sangue em soro 1:10. Isso quer dizer que para cada 1 ml de sangue, tá? Eu vou ter 25 ml de água. 10 ml de água, perdão. Cada ml de sangue, eu vou ter 10 ml de água. Outra forma de eu fazer isso aqui, ó, presta atenção. Eu posso fazer assim, ó, também. 10 estará para 250, tá? E 1 estará para X. Ou seja, aqui, ó, olha o que eu estou fazendo. Tá vendo que eu botei essa diluição aqui, ó, e X para 250? Tem que dar o mesmo valor. Ora, se eu faço a multiplicação cruzada, aqui vai dar 10x igual a 250. X é igual a 250 dividido por 10. X é igual a 25, tá certo? 25 ml. 25 ml de sangue, e aí eu completo com água até os 250. Tá claro? Muito bem. Agora, eu vou fazer 500 ml de uma solução, 15% de NaCl, depois eu vou diluir 1:10, depois eu diluo de novo 1:5, depois eu diluo 1:2. Qual a concentração final? Meu filho, isso é muito, muito simples. Veja, só que a primeira coisa aqui, eu quero fazer 500 ml da solução 15%. 15%, você já está careca de saber que porcentagem é a mesma coisa de uma quantidade. Porcentagem é igual a quantidade em gramas por 100 ml, tá? Isso aqui é porcentagem. Agora o seguinte, 15% é a mesma coisa que 15 gramas por 100 ml. Não é verdade? Sim. Eu posso fazer assim, ó, multiplico isso aqui por 500. Quanto que é 15% de 500 ml? 15 vezes 500, você vai chegar no valor de 15 vezes 500, deixa eu fazer aqui, vai ser 7.500. 7.500 dividido por 100, isso aqui vai me dar 75, tá? 75 gramas de NaCl, que é o cloreto de sódio que eu quero, tá? Em água, em quantidade suficiente para 500 ml. Tá claro? Professor, não entendi muito bem como é que você fez isso aí, cara. Então, vamos fazer de outra forma para você entender. Ó. Eu posso fazer isso aqui por regra de 3. Eu sei que 15% é a mesma coisa que 15, que vai estar 15 gramas, né? Que vai estar para 100 ml. Tá certo? Quantos gramas estarão para 500 ml? Por quê? Porque eu quero fazer 500 ml, ó. Tá aqui, 500 ml que eu quero. Ora, eu vou fazer essa continha aqui, ó. Isso aqui, vou continuar ela aqui, tá? Aqui dá 100x igual a 15 vezes 500, que dá 7.500. E o x é, o 100 está multiplicando, ele desce dividindo, né? Dividido por 100. O meu x vai dar igual a 75. 75 o quê? Gramas, porque é isso que eu quero achar. Ó. Quero achar a quantidade em gramas em 500 ml. Então é 75 gramas em 500 ml, tá? Bom, então tá aí. Primeiro eu fiz, né, o 500 ml de uma solução 15% de NaCl. Agora eu quero diluir esse cara. Veja, eu quero fazer a diluição agora, né? Porque o exercício ele pede duas coisas aqui. Não se perca, hein? Ó. Aí eu vou pegar a concentração inicial, tá? Que é o 15%. Eu diluo isso. Ele pede para diluir o quê?
1 para 10, então vai ficar assim, ó, 1 para 10. Diluo 1 para 5, também, multiplico aqui por 1 para 5, e diluo de novo 1 para 2, tá certo? E aí ele pergunta qual a concentração final. Concentração final, nesse caso, vai ser o quê? 15 vezes 1 vezes 1 vezes 1, dá 15 mesmo. 5 vezes 10, 50 vezes 2, 100, então dá 15 sobre 100, tá ok? E 15 sobre 100 vai ser, eu faço essa continha, né? Dá 0,15. Se aqui eu comecei em porcento, aqui eu termino em porcento. É assim que faz uma diluição seriada. Tá claro isso? Espero que você tenha entendido. Uma amostra de sangue é diluída 1 para 500. 300 células são contadas na amostra diluída. Quantas células haviam antes da diluição? Veja, não é difícil, tá? O que a gente tem que pensar aqui nessa questão? Primeira coisa, que eu fiz uma diluição de 1 para 500, ok? Multiplicado por uma quantidade de amostra que eu tinha no começo, então é assim que eu faço, eu multiplico essa amostra que eu tinha no começo, tá? Então essa é a amostra inicial, e aí eu diluí ela 500 vezes. E aí, depois que eu diluí, eu contei ali 300 células. O que eu quero saber é quanto vale o X. Quanto vale o X? Ora, aqui eu posso reescrever essa equação assim, né? X vezes 1 é X mesmo, sobre 500, igual a 300. Aqui é como se a gente tivesse uma regrinha de 3, ó. E é só multiplicar. Quando eu tenho duas frações separadas por uma igualdade, eu posso multiplicar cruzado. Ah, mas cadê a fração aqui? Aqui é como se eu tivesse um 1 aqui embaixo. Então, x vezes 1 é x, e 500 vezes 300, 5 vezes 3 é 15. 2 zeros do 300, mais 2 zeros ali do 500. Então, isso aqui dá 150 mil. 150 mil células é o que eu tinha no começo, antes da diluição. Tá claro? Então, é isso. 150 mil células. Certo, jovens? Espero que sim, tá? Agora, vamos pensar o seguinte, ó. Imagine que, só para a gente entender mais essa questão desse problema, ou problemas parecidos com esse, tá? Veja bem, se você tem o sim, imagine que você tenha, sei lá, 150 mil células, tá? No começo, ok? E você faz uma diluição e obtém depois da contagem, depois da diluição, 150 células, você conta ali. Isso quer dizer que você vai ter que multiplicar isso aqui, ó, por um fator de diluição, tá? Eu quero saber quanto vale esse fator de diluição aqui. Então, se eu faço essa continha, isso aqui dá 150 mil vezes 1 dá 150 mil sobre x, x vezes 150, então dá 150x, isso aqui vai ficar assim, ó, 150 vezes x é igual a 150 mil. Ora, o 150 aqui está multiplicando, eu passo ele dividindo, e o x vai ser igual a 1000. Isso quer dizer que eu diluí isso aqui 1000 vezes para eu chegar e contar 150. Faz todo sentido, não faz? Porque 150 vezes 1000 é 150 mil. Então, essas questões que a gente pode ter relacionados a fator de diluição, tá certo? Diluições aí que a gente faz. Muito bem. Agora, olha só. Uma solução 12% é diluída 1 para 60. Qual o volume e a concentração da solução final? Então, uma solução de 12% quer dizer que eu tenho 12 gramas por 100 ml. Tá? Ela foi diluída 60 vezes. Tá? E aí, eu obtenho o quê? 12 gramas, que vai estar agora em 6.000 ml. Correto? Se eu faço essa conta aqui, ó, 12 por 6.000, você vai chegar em 0,002, ou, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 3. 0,02 ou 2 vezes 10 a menos 3.
a menos 3 o quê, hein? Vai ser porcento, tá? Vai ser porcento. Então, é isso que eu tenho agora. Eu vou ter esses 0,02 gramas, tá? A cada 100 ml. Então, por isso que é porcento, porque eu diluí essa coisa aqui, tá certo? E aí, qual é o volume e a concentração? O volume seria o 6.000 ml. E a concentração seria essa, ó, 0,002%. Essa é a minha nova concentração, que eu vou ter 0,02 gramas a cada 100 ml. Vamos ver se está certo isso aqui? Vamos, ó. Dá para você fazer 0,02 gramas a cada 100 ml, porque é isso que significa porcento, grama por 100 ml, tá? Quantos gramas estará em 6.000 ml, que é o total? Ou seja, tem que dar 12 isso aqui, tá? Tem que dar 12, porque a quantidade de grama do sal não muda, mesmo que eu dilua. Eu só coloquei mais água, mas vou continuar tendo 12 gramas ali, tá? A questão é que essa concentração aqui, ela é relativa ao quanto de água que eu tenho. Então, eu tinha 12 gramas por 100 ml, que é 12%, diluí 60 vezes e cheguei em 0,02 gramas por 100 ml. Quanto que eu tenho que ter em 6.000? Ora, aí, meu filho, é só regra de 3, né? Que a gente está cansado de fazer, que é 100 vezes x igual a 6.000 vezes 0,002, tá? 6.000 vezes 0,002. Isso aqui vai me dar 12. Vai me dar 12, tá? Muito bem. Então, aqui, ó, vai ser 12 gramas por 100 ml, tá? Vai ter 12 gramas para cada 100 ml, que é a mesma coisa, né, que 12%. Tá claro? Então, aí esse x aqui, ó, eu vou mandar para o outro lado, né, dividindo esse 100. Então, por isso, né, que fica... Aí eu apago aqui, ó. E aí esse 100 que estava aqui multiplicando, ele desceu dividindo, por isso que é 100 ml, tá? É só para tirar a prova real isso aqui. Muito bem. Um estoque de glicose padrão contém 200 mg por litro. Qual diluição é necessária para preparar um padrão que contenha 5 mg por 100 ml? Ora, muita calma nessa hora. Parece confuso, mas não é não. Olha só. Então, o estoque de glicose ali, ele tem 200, né? 200 miligramas para cada litro. Eu quero saber qual diluição é necessária para eu preparar um padrão que contenha 5 miligramas por 100 ml. O que eu tenho que ficar ligado é que aqui eu tenho unidades diferentes aqui, ó. Aqui eu tenho ml e aqui eu tenho litro, tá? Aqui está em miligrama, aqui está em miligrama, então tá beleza. Tá? Então, eu vou ter que multiplicar esse 200 por um fator de diluição, que eu não sei o que é, e vou obter 5 miligramas, tá? Agora que vem o cuidado, por 100 ml, tá? Por 100 ml. Veja, eu não posso trabalhar com isso assim. Então, eu tenho que mudar isso aqui. Então, eu posso deixar o 200 aqui, ó, miligramas por litro, vezes 1 sobre x, vai ser igual aos 5 miligramas para 100 ml. Ora, eu tenho litro, decilitro, centilitro, mililitro. Se eu tenho 100 aqui, ó, e eu quero transformar em litro, eu vou dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10. Vou dividir por 10 3 vezes. E aí eu vou chegar em 0,1 litro. 0,1 litro é a mesma coisa que 100 ml, tá? Então, por isso que eu tenho que colocar aqui, ó. Porque aqui está em litros, aqui tem que estar em litro também. Então é isso que você tem que tomar muito, muito cuidado, tá? Só que eu posso fazer essa continha aqui, ó. Eu não quero o ml por 0,1 litro, eu quero o ml por litro. Então, eu vou reescrever isso aqui, ó. Vai ficar 200, tá? Aqui eu já sei que é miligrama por litro, tá? 1 sobre x. 5 dividido por 0,1, você fazer aí na calculadora, você vai chegar em 50.
tá certo? E aí, o que eu vou fazer? Aqui a gente já sabe como é que faz, né? Isso aqui vai ficar 200 vezes 1 é 200 mesmo, sobre x é igual a 50. Aqui eu vou multiplicar em cruz, ó. E aí vai ficar como? 50x igual a 200. E aí eu vou isolar o x, não é verdade? X vai ser igual a 200 dividido por 50. X vai ser igual a 4, tá certo? Então, é o 4, o fator de diluição, então, que eu estou procurando, tá? Fator de diluição, vou colocar aqui, ó, fator de diluição vai ser 1 sobre 4. Então, é 1 sobre 4, é isso que vale o meu x, ó. Eu tenho que diluir esse 200 miligramas por litro 4 vezes para eu chegar em 5 miligramas por decilitro, tá? Ou 50 miligramas por litro, tá claro? Então, é isso que eu tenho que fazer. Bom, não acreditei, professor. Quero que você me prove. Então, vamos lá. Ó. Se eu pego aqui, ó, 200, tá? Vezes 1 sobre 4, quanto que dá isso aqui? Dá 50. Aqui está em miligrama por litro. Aqui vai estar em miligrama por litro também. Tá? Então, é isso. Beleza. Deixa eu aumentar. Isso aqui, trazer um pouquinho mais. Olha só. Programinha legal. 5 ml de TCA. TCA é ácido tricloroacético, tá? 5% são adicionados a 5 ml de urina. Ora. Então, vamos lá. Peguei, vamos fazer um esqueminha aqui para a gente não se perder, tá? Então, eu tenho lá uma solução que vai ser o seguinte. Ficou horrível esse tubo aqui. Deixa assim. Então, eu vou ter... Meu senhor. Opa, agora sim. Então, eu vou ter aqui o seguinte. Eu tenho 5 ml de urina. Deixa eu representar assim, ó. 5 ml de urina, tá? Urina. E eu coloquei aqui na urina mais 5 ml desse TCA, tá? Então, tá aqui, ó. TCA. Então, você tem 5 e 5, tá? 5 ml disso e 5 ml aqui da urina. Beleza. Aí eu fiz isso aqui. 2 ml dessa solução são diluídos até 50 ml com água. Ora, daí eu faço uma outra diluição. Eu pego 2 mlzinhos dessa mistura, tá? Então tá aqui, ó. 2 mlzinho da mistura. 2 ml de uma coisa que já foi diluída. Vocês concordam comigo que aqui, ó, se eu tenho 5 ml de urina e eu joguei mais o mesmo volume de TCA em cima, eu tenho uma diluição de 1 para 2? É ou não é verdade? Por que 1 para 2, professor? Ora, eu tenho uma diluição de 5 partes de urina para 5 mais 5, 10 partes da solução total. Se eu pego e divido em cima e embaixo aqui, ó, por 5, para simplificar, né, para deixar em termos de 1 para alguma coisa, então isso aqui vai ficar 5 dividido por 5 é 1, 10 dividido por 5 é 2. Então, é 1 para 2 o que eu tenho aqui, tá? Então, eu já tenho essa diluição de 1 para 2. E aí, o que ele fez? Ele pegou e jogou, né, com 50 ml de água. Então, jogou 50 ml de água aqui em cima. Não jogou 50 ml de água, né? Diluiu até que dê 50 ml aqui, ó. 50 ml de solução total. Bom, o que a gente tem que entender? Tem que entender que eu tenho 2 ml da minha solução primeira, tá? Em 50 de solução total. Isso aqui é a mesma coisa. Para simplificar, né? Para deixar em 1 sobre alguma coisa, eu divido por 2 em cima e embaixo. E aí fica 1 para 25. Agora, meu povo, presta atenção que é o seguinte. Aí ele fala o quê? Ó? E 5 ml dessa última são usados para análise. Então ele pegou
5 ml disso aqui, ó. Então, pegou agora 5 ml, tá? 5 ml disso aqui e foi usar para análise. A pergunta que não quer calar é: quantos ml de urina estão na amostra de análise? Quanto de urina sobrou aqui? Ora, parece confuso isso aqui, mas não é. Então, novamente, eu tinha 5 ml de urina pura, diluí com 5 ml de TCA, ácido tricloroacético, tá? E aí eu tinha 5 ml de urina e 10 ml de solução final, e essa diluição aqui me deu 1:2, tá? Aí eu peguei isso aqui, que já estava diluído 1:2, e diluí mais 1:25. Por que 1:25? Porque eu peguei 2 ml e completei até 50 de solução total. Então, 2 ml para 50, que dividindo aqui, simplificando, dá 1:25. E aí eu peguei 5 ml disso aqui e quero saber quantos ml de urina estão nesses 5 ml aqui, olha. Como que eu faço isso aqui, meu jovem? Como que eu faço isso aqui? Primeira coisa que você tem que saber é que eu peguei primeiro o 1:2 e diluí de novo essa solução 1:2 aqui e diluí mais uma vez 1:25. Tá? Com isso, eu tenho uma diluição final, ó, de 1:50. Então, isso aqui eu tenho que lembrar. Eu tenho uma diluição total de 1:50. Ou seja, a urina foi diluída 50 vezes. Bom, eu tinha 5 ml. Então, eu tenho 5 ml aqui que eu quero saber quanto que eu tenho de urina ainda nesse negócio. Ora, é só eu pegar esses 5 ml aqui, ó, e multiplicar pelo meu fator de diluição. Isso aqui vai me dar exatamente 5 vezes 1, 5. 5 dividido por 50 dá 0,1. O que? ml de urina que eu vou ter aqui nessa diluição final. Tá? Então, depois dessa diluição toda, eu vou ter 0,1 ml de urina. Tá? Se você não entendeu, volte o vídeo, reflita um pouco mais sobre a situação, você vai chegar a essa conclusão aqui. Tá claro? Muito bem. Avançando aqui, mais um probleminha. Quantos gramas de sal são necessários para fazer? Olha só. 100 ml de solução, 12%. Vamos lá. Então, vamos começar aqui com a letra A. Vamos lá. Letra A. 100 ml de solução, 12%. Ora, 12% não quer dizer que eu tenho 12 gramas por 100 ml? É ou não é verdade? Bom, se é 100 ml de uma solução 12%, isso quer dizer que a resposta dessa aqui é 12 gramas. E fim de papo, tá? Porque são 100 ml. Então, acabou a conversa. A letra A está respondida. Tá? A letra B. 400 ml de uma solução 6%. Ora, eu sei que 6% quer dizer 6 gramas a cada 100 ml. Tá? E aí, eu posso falar o quê? Quantos gramas eu vou ter em 400 ml? Ora, aí é só multiplicar cruzado, ó. Aí vai me dar 100x igual a 6 vezes 4, 24, mais 2 zeros. Tá? O x, o 100 que está multiplicando, desce dividindo, e aí 2.400 dividido por 100 vai me dar exatamente a 24 gramas. Tá? Então, 24 gramas é o que eu preciso para fazer essa solução aqui. Professor, dá para fazer de outro jeito? Dá também, ó. Você pega aqui, jovem, faz assim, ó. 6 gramas está para 100 ml, tá? Que é a definição de 6%. E quantos gramas estará para 400 ml? Aí você decide qual jeito você acha mais fácil, ó. Multiplica cruzado aqui, 100x igual a 2.400. Você vai chegar nesse mesmo número aqui e vai dar o mesmo valor, obviamente. Tá claro? Outra coisa. 24 gramas. Aí você tem a letra C. Letra C, 75 ml de uma solução 2%. Bom, solução 2% quer dizer que é 2 gramas a cada 100 ml. Tá? E aí, quanto eu vou ter em 75? Perceba, ml com ml aqui embaixo e grama com grama aqui em cima. Ó. Quantos gramas? Aí vai ficar o quê? 100 vezes x, tá? E 2 vezes 75 vai dar 150. E o x vai ser igual
a 150, o 100 está multiplicando, ele desce dividindo. 150 dividido por 100 vai me dar 1,5 gramas. Então, essa é a resposta, tá certo? Então, se é 2%, quer dizer que eu tenho 2 gramas a cada 100 ml, tá? De novo, podia fazer por regra de 3. 2 gramas, 100 ml, tá? Quantos gramas aqui em 75, tá? Vai fazer aqui e vai dar a mesma coisa. Muito bem. E a letra D, para fechar, eu vou ter ali, ó, 500 ml numa solução 30%. Então, 30% quer dizer que é 30 gramas para cada 100 ml. E aí eu vou ter o quê? X gramas aqui para 500, né? Vou multiplicar cruzado. Isso vai ficar o quê? 100x igual a 30 vezes 500 dá 15, 2 zeros mais 2 zeros, tá? 150 mil. 150 mil dividido por 100, isso aqui vai me dar 1.500, né? 1.500 gramas. Beleza? Isso aí, ó. Corta 2 zeros com 2 zeros ali, 1.500 gramas. Então é isso. Número 11 aí tá feita. Beleza? Beleza. E aí... Vamos lá. Então, fazer as seguintes diluições aqui. 50 ml de solução 2% a partir de uma solução de 10%. Ora, aqui a gente já começa a entrar nessas questões que envolvem, presta atenção, que envolvem as diluições. Ora, então, eu vou ter que lidar com problemas desse tipo aqui, olha. Então, concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final, tá? Então, eu tenho que lembrar dessa formulazinha, certo? Você vai ver que é muito fácil de fazer, ó. Então, que é coisas desse tipo aqui. Eu vou usar uma solução mais concentrada para obter uma mais diluída, tá? Então, é isso que se trata, esse tipo de exercício. Então, vamos lá. Só ver uma coisa aqui. Beleza. O vídeo já está com 1 hora, mas vamos terminar, tá? Bom, primeira coisa que você tem que saber é que nós vamos usar agora essa nossa querida fórmula. C1V1 igual a C2V2, concentração final. 50 ml de uma solução 2% a partir de uma solução 10%. Então, a letra A. Quem que é minha concentração inicial? Lembrando que minha concentração inicial é sempre a mais forte. Então, seria de 10%. 10% aqui. Qual que é minha concentração final? É a mais fraca. Então, seria de 2%. Tá? Ele quer 50 ml. 50 ml de quem? Da solução 2%. Então, 50 ml. A única coisa que me sobra para achar é quanto que eu vou usar, o volume inicial, da concentração inicial, para que eu obtenha 2% aqui, e eu quero 50 ml da solução de 2%. Aqui, meu filho, olha só, é muito fácil, muito simples, né? Então, o meu volume inicial aqui é igual a 2 vezes 50, que vai me dar 100, dividido por 10. O 10 está multiplicando, ele desce dividindo, né? O volume inicial é igual a 10, tá? 10 o quê? ml. Claro, porque aqui o 50 ele está em ml, então o que eu acho aqui está em ml. Aqui está em porcento, aqui está em porcento, então beleza. Agora, como que eu faço isso aqui? Você vai fazer o quê? Você vai pegar esses 10 ml, isso aqui é uma coisa que você tem que saber. O que você achou? O que significa esse 10? Você vai pegar 10 ml da solução que ela está em 10%, tá? Mais o quê? Água em quantidade suficiente para 50 ml, ok? Então, é isso que significa esse volume inicial, tá? Porque eu quero que você complete até chegar em 50. Muito bem.
Isso aqui, acho que ficou claro já, né? Letra B ali, ó. 2 litros de solução obtida a partir de 100 ml de uma solução 40%. Deixa eu mudar de cor só para a gente não se perder aqui. Então, essa aqui é a letra B. Então, eu quero 2 litros de solução obtida a partir de 100 ml de solução 40%. Então, a fórmula é essa aqui, tá? Ele está me dizendo que ele tem 100 ml de uma solução 40%. Então, 40% e 100 ml. E agora, o que ele diz é que ele quer obter 2 litros de solução. 2 litros eu coloco onde, hein? No volume final. Só que aqui está em ml. Então, esses 2 litros, eles têm que ser transformados para ml também. E se 1 litro é 1000 ml, 2 litros são 2000 ml. A única coisa que me sobra aqui é a concentração final. Então, o que eu quero saber é a concentração final dessa coisa, tá? Então, vai ficar 40 vezes 100. Então, 40 vezes 100 dá 4.000, tá? Dividido por 2.000, que está multiplicando aqui, desce dividindo, ok? E é igual à minha concentração final, tá? Aí, ó, posso cortar esses zeros todos. O que me sobra é 4 dividido por 2, que dá 2. Tá claro? Então, essa é a minha concentração final. 2 o quê? Por cento, já que aqui o 40 ele está em porcento. Tá claro? Então, é só isso nessa, né? Depois, a letra... Eu fiz a C, né? Fiz a C aqui. Então, essa aqui é a letra C. Tá, vamos fazer a B, né? Para não perder. Então, a B ali, ó, ela fala o quê? Deixa eu dar uma diminuída aqui. Vou fazer a B aqui desse cantinho. Vou fazer ela aqui. Letra B. 200 ml de solução 30% a partir de solução 50%. Ora, a fórmula é essa aqui, tá? C2V2. Vamos fazer mais diretão, né? Porque você já sabe o que está acontecendo. Bom, solução 50% é a mais forte, tá? O V1 é o que eu estou procurando. E ele quer 200 ml de uma solução a 30%. 200 ml. Pronto, é só resolver essa continha aqui. Eu vou chegar em o quê? 30 vezes 200 dividido por 50, né? Isso aqui vai me dar 120. Então, faz aí. Estou fazendo direto porque o negócio já está ficando grande. Então, vai ser 120 ml da minha solução de 50%, tá? Mais água, uma quantidade suficiente para quanto? Para 200 ml, que é o meu volume final, tá? 200 ml. Então, essa foi a letra B. A C já foi, ela está aqui. Agora eu quero a letra D. Letra D, jovem. Vamos fazer ela juntos. Vou fazer aqui agora. Letra D. 100 ml da solução 0,1 a partir da solução 200 mg por decilitro. Ai. Agora começou a complicar. Por quê? Então, a fórmula é essa aqui. Só que, lembre-se, eu não posso pegar 0,1% e misturar com 200 mg por decilitro. Ou eu deixo tudo em porcentagem, ou eu deixo tudo em miligrama por decilitro. Na minha opinião, fica mais fácil deixar tudo aqui em porcento. Porque, primeira coisa, eu tenho que transformar isso aqui, ó, miligramas, tá? Está para 1 decilitro. Quanto que é 1 decilitro? 1 decilitro é a mesma coisa que 100 ml. Se você lembrar lá, você tem litro, decilitro, centilitro e mililitro, tá? Então, se você tem ali, sei lá, 1 decilitro, ó, como que eu faço para transformar em ml? Você multiplica por 10 e por 10, tá? 10 e 10. Então dá 100. 100 decilitros, 100 ml, tá? É a mesma coisa que 1 decilitro. Então, 1 decilitro igual a 100 ml. Tá claro? Beleza. Então, 200 miligramas está para 1 decilitro, que a gente sabe que é igual a 100 ml, tá? Quantos por cento
quantos por cento vai estar essa brincadeira aqui? Bom, eu sei que porcentagem também, né? Isso aqui, você vê que uma coisa vai puxando a outra, né? E aí a gente tem que lembrar que a definição de porcentagem é a mesma coisa que grama por 100 ml. Só que aqui eu não tenho grama, aqui eu tenho miligrama. E você sabe também, meu filho, que se você tem miligrama e quer transformar para grama, você vai ter que dividir por 1000, tá? Se você não lembra disso, volta aí na aula e reprisa essa parte. 200 dividido por 1000 para eu transformar isso em grama, vai me dar exatamente 0,2 gramas, tá? Vai me dar exatamente 0,2 gramas. Então, o que eu tenho aqui é 0,2 gramas para 100 ml, tá? Ou 0,2%. Então, 200 miligramas por decilitro é a mesma coisa que 0,2 gramas por 100 ml por decilitro, né? Ou que é a mesma coisa que 0,2%, porque é grama por 100 ml. Então, essa é a definição de porcento. Agora, pronto. Agora eu tenho tudo que eu preciso para resolver isso aqui. Então, vai ficar 0,2, tá? Vezes o volume inicial. Aqui a concentração final é 0,1 e eu quero 100 ml dela. Então, tá aqui, ó, 100 ml. Então, eu vou pegar meu volume inicial, vai ser 0,1 vezes o 100 dividido por 0,2, né? Se você fizer essa continha devagar aí na sua calculadora, né? Volume inicial, faz isso aqui primeiro, ó, dá 10, né? Dividido por 0,2, você vai obter 50, tá? 50 ml. Professor, mas 10 dividido por 0,2 dá 50? Dá, cara. Porque o 0,2 é a mesma coisa que 2 dividido por 10. Isso aqui é a mesma coisa que manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, tá? E aí, você mantém a primeira e multiplica pelo inverso disso aqui, ó. Aí fica 10 sobre 2, tá? E aí, 10 vezes 10 é 100, dividido por 2 dá 50. Por isso dá 50 ml. Então, mesmo esquema, né? Você tem que lembrar que você vai pegar 50 ml e completar até 100, tá certo? Até 100. Então, vamos lá. Aí, 1 litro de solução 0,5% a partir de 5 gramas por litro. Então, de novo, eu tenho problemas aqui que eles não estão na mesma concentração, tá? Eu tenho 0,5% e aqui eu tenho 5 gramas por litro. Então, ou eu transformo, tá? Ou eu faço a transformação de 0,5% em grama por litro, ou pego os gramas por litro e transformo em porcentagem. Eu acho mais fácil isso, pegar os 5 gramas por litro e transformar em porcentagem, tá? E aí vai ficar como? Se eu tenho 5 gramas por litro, 5 gramas está para 1000 ml, né? Que é o quanto vale 1 litro, e eu quero transformar em porcento. Então, quantos gramas eu terei em porcento, que é 100 ml? Se eu fizer esse cálculo aqui, ó, isso aqui vai te dar x igual a 0,5%. Agora perceba um impasse, um probleminha que nós temos aqui. Eu tenho 1 litro de solução 0,5%. Eu quero obter 1 litro de solução 0,5% a partir de uma solução 5 gramas por litro que eu acabei de descobrir que também é 0,5%. Ou seja, eu vou ter um C1V1 igual a C2V2, não vai me mudar nada, porque aqui, ó, é 0,5 e aqui também é 0,5. E eu quero 1 litro da solução. 1 litro, tá, vai ser 1000 ml, né? Então, quanto que eu vou ter de V1 aqui, ó, de VI? O meu VI vai ser igual a 0,5 vezes 1000 ml, tá? Dividido por 0,5. Esse 0,5 estava aqui dividindo, ele multiplicando, ele desce dividindo. Aqui eu posso cortar um com o outro, ó. O que vai me sobrar vai ser que o meu volume inicial vai ser 1000 ml. Ora, eu não consigo fazer nada aqui, tá certo? Porque a minha solução do começo, a minha solução estoque, não está mais concentrada do que a solução final. Então, são a mesma concentração. Então, eu preciso de 1000 ml, tá? Para que eu consiga 1000 ml de 0,05. Ou seja,
Esse lado da igualdade é igual a esse outro lado da igualdade, tá claro? Então, esse é um ponto que a gente precisa entender, tá? Beleza, vou apagar esse de baixo aqui também para liberar espaço. E para fechar com chave de ouro, vamos fazer a F. 1,5 litro de solução 0,2, C1V1, para não perder o costume, C2V2. 1 litro de solução 0,2% a partir de uma solução 10 gramas por litro. Então, de novo, nós temos aquela questão, né? Eu não posso colocar uma coisa que está numa unidade comparado com outra aqui. Então, eu tenho que converter, correto? Vamos lá, vamos pegar o 10 gramas por litro, que é a mesma coisa que 10 gramas está para 1000 ml, que é também conhecido como 1 litro, né? E quantos gramas estará para 100 ml? Por quê? Eu estou convertendo isso para porcentagem. Então, múltiplo cruzado aqui. Isso aqui, meu jovem, vai dar exatamente 10 vezes 100 vai dar 1000. E aí, 1000x igual a 1000. E aí, x vai ser 1000 dividido por 1000. X é igual a 1%. Faça aí devagarzinho se você não entendeu, tá? A gente já fez isso várias vezes. Beleza. Agora é o seguinte. Eu vou pegar, tá, o C1V1, C2V2, eu quero 0,2% a partir de 1%. Então, eu tenho 1% aqui, e aqui eu vou ter o quê? 0,2%, tá? Quanto que ele quer? 1,5 litro. 1,5 litro também é conhecido como 1.500 ml, mas você podia deixar em 1,5 litro também, tá? Que dá na mesma, tá certo? E aí, o que eu estou procurando é isso aqui, ó, o volume inicial. 1 vezes o volume inicial é ele mesmo, né? Não precisa nem jogar para lá dividindo. Então, o meu volume inicial já vai ser esse produto aqui, ó, que vai dar 300. 0,2 vezes 1.500 dá 300 ml. E se eu faço com 1 litro aqui, hein? Como é que fica? Vou fazer aqui no canto, ó. Isso aqui ficaria... vou fazer aqui mesmo. Vou fazer com 1 litro, tá? 1,5 litros, ó. Aqui é o volume que eu quero. E aí ficaria VI igual 0,2 vezes 1,5 dá 0,3. 0,3 litros. E 0,3 litros também é conhecido como 300 ml que a gente tinha resolvido antes. Olha só. Como que eu vou fazer isso aqui? Você vai pegar 300 ml dessa solução 1 e vai completar o volume, tá, com água, que é SP, até 1,5 litro, tá, que é o que a gente tem feito. Uma coisa que eu não falei ainda para vocês é o seguinte: se você quiser tirar a prova de que a tua conta está certa, quando você fizer esse tipo de resolução, se eu tenho aqui que o meu V1 é 0,3, o que eu vou fazer? Você tem que C1V1 tem que ser igual a C2V2. Esse sinal ele tem poder, lembra disso? Então, 1% vezes o volume inicial, que é 0,3, aqui era 0,2, tá? Vezes aqui, que é 1,5. Se eu pego 1 vezes 0,3, é 0,3. E se eu pego 2 vezes 1,5, é 0,3. Então, 0,3 é igual a 0,3, o que faz todo sentido, né? Porque é isso que significa um sinal de igualdade. Então, quando eu substituo o 0,3 aqui, ó, tem que dar, isso aqui tem que dar o que tem desse lado da equação. Tá claro? Agora, 300 ml, vamos lá, número 13. 300 ml de uma solução 5% de NaCl foi misturada a 1 litro de outra solução 15% de NaCl. Qual foi a concentração final? Ora, jovem. Isso aqui você tem que pensar o seguinte. Nesse caso, eu também vou resolver pelas concentrações, pela fórmula de concentração que a gente está acostumado. Porém, o que você tem que pensar aqui? Nesse caso, tenta fazer um desenho e ver o que está acontecendo. Olha só, eu tenho 300 ml, tá, de uma solução que está a 5%. Eu estou misturando ela com 1 litro. Vamos colocar em ml já, né? Lembrando que a gente não pode usar em litro, se aqui está em ml, tem que estar em ml também. 15%. E eu vou ter uma terceira solução resultante da mistura dessas duas, ok? Que eu não sei
a concentração. Quantos por cento ela vai estar. Mas eu sei que aqui eu vou ter o quê? 1.300 ml, tá certo? Então, olha o que está acontecendo, ó. É C1V1 mais o C2V2, tá? Igual a C3V3. É exatamente isso, porque eu estou misturando duas concentrações e obtendo uma terceira. Por que 1.300? Porque é a soma dessas duas aqui. Concentração 1, ela tem 5%, multiplicado pelo volume inicial, que é 300 ml, mais concentração 2, que é 15, multiplicado por 1.000 ml, igual ao C3, que é a única coisa que me falta, multiplicado por 1.300. Se eu faço aqui, 3 e 5, 15, dá 1.500, 15 vezes 1.000 dá 15.000, 15.000 mais 1.500, isso aqui vai me dar exatamente 15.000 mais 1.500, 16.500, né? O 1.300 que está multiplicando, ele desce dividindo, ok? Isso tudo vai ser igual ao C3 que eu estou procurando, tá? O C3 vai ter o resultado aqui dessa conta, ó. Então, eu vou pegar 5 vezes 300, que dá 1.500, mais o 15 vezes o 1.000, que dá 15.000, somei esses dois, deu 16.500. Aqui está multiplicando, desço dividindo, tá? E aí você vai chegar em exatamente 12,69%, tá certo? Então, esse é o valor da concentração final quando eu faço essa continha aqui. Tá claro? Espero que sim. Faça a prova real, igual a gente fez ali, ó. Substitua no lugar do C3 aqui o 12,69, tá? E veja que o que você vai obter de um lado vai ser igual ao que você vai obter do outro. Então, se eu fizer essa continha aqui, ó, 12,69 vezes 1.300, isso aqui vai ter que dar 16.500, tá? Então, 12,69 vezes 1.300. Aqui deu 16.497, mas porque eu arredondei, tá? Isso aqui não é exatamente 12,69. Então, com o arredondamento, você vai chegar, se você não arredondasse, tá? Você ia chegar em 16.500. 14, nós temos uma questão muito parecida com a outra, tá? 500 ml de uma solução 10% foi misturada com 2 litros de solução 20 gramas por litro do mesmo composto. Qual a concentração final? Tá na dúvida, meu povo? Faz lá o desenho, tá? Então, você tem lá uma coisa sendo misturada com outra coisa e dando uma terceira solução, tá? Você tem aqui, ó, uma solução 10% e você tem 500 ml. Na outra, você tem uma solução 20 gramas por litro, só que a gente não pode usar em 20 gramas por litro, tá? Vamos transformar isso em porcentagem. Então, 20 gramas por litro quer dizer que 20 gramas em 1.000 ml. Quantos gramas eu vou ter em 100 ml, que é a definição de porcentagem, ok? E aí, quando eu fizer essa continha, você vai chegar aqui que x é igual a 2%, tá? Na dúvida, faça aí, certo? A gente já fez isso várias vezes. Concentração aqui é 2%, ok? Ele diz que eu tenho 2 litros. Aqui está em ml, então vou transformar em ml também. 2.000 ml. Aqui eu vou ter uma concentração que eu não sei quanto é, tá? E quantos ml eu vou ter aqui, ó? É a junção dessas duas, não é verdade? Então vai ser 2.500. Então, isso aqui vai ficar como C1V1 mais C2V2 igual a C3V3. Aqui, 10 vezes 500 mais 2 vezes 2.000 igual a C3, que eu não sei, é o que eu quero achar, vezes 2.500, ok? Muito bem. Aqui, se eu fizer essa continha aqui, ó, 10 vezes 500 vai dar 5.000. Aqui 2 litros, tá certo, né? 2.000. Beleza? Então,
dá 10 vezes 500, que é igual a 5.000, mais 4.000, né? Mais 4.000 ali. Então, dá 9.000. Aqui dá 9.000. Vou colocar aqui, ó. C3 vai ser igual a 9.000. Aqui o 2.500 está multiplicando. Ele desce dividindo. Tá? Dividido por 2.500. Que vai dar 3,6. Então, C3 é igual a 3,6 o quê? Por cento. Então, isso aqui também tá, fechou, tá? E para fechar, para acabar, juro, agora acabou mesmo, tá? Eu tenho isso aqui, ó, essa mistureba aqui de coisas que eu tenho um negócio que está em 2 gramas por litro, 15% e 200 miligramas por ml. Ora, então vamos deixar todo mundo na mesma unidade, tá? Beleza, vamos transformar isso aqui primeiro para porcentagem. Eu acho que fica mais fácil, tá? Então, se eu tenho lá 2 gramas por litro, 1 litro eu sei que é 1.000 ml. Então, transformando para porcentagem, quantos gramas vai estar em 100, que é a definição de porcentagem. Se você fizer aqui, fizer a continha certa, você vai chegar aqui que x é igual a 0,2%, tá? Então, isso aqui, ó, é 0,2%, tá? Não uso isso aqui. 15% eu já deixo como tá. Isso aqui eu preciso converter também, tá claro? Então, vou ter lá 200 miligramas, que vai estar em 1 ml, tá? Em 1 ml. Só que 200 miligramas eu já posso colocar logo em gramas, né? Porque a definição de porcentagem é grama por 100 ml. 200 miligramas eu sei que é igual a 0,2 gramas, tá? Que vai estar em 1 ml. Então, quantos gramas estará em 100 ml? Então, essa é a definição. Multipliquei cruzado. Quando eu faço essa continha aqui, meu filho, você vai chegar, que você vai ter aqui 20 gramas, tá? 20 gramas por 100 ml. Ou seja, que é a mesma coisa que 20%. Então, aqui, ó, eu tiro isso aqui também e coloco 20%. Beleza. E aí, eu já estou pronto para usar a minha fórmula. C2V2 igual a C3V3. Ora, C1 aqui, quanto que é? 0,2, porque eu quero usar em porcentagem. Volume inicial, 200 ml, mais 15, então ali já está em porcentagem, né? Vezes 300, igual, opa, aqui, faltou coisa, né? Aqui, eu estou lidando com 3, né? Como se não bastasse, né? Vamos complicar o negócio para que facilitar. Mais o C3 igual a C4V4. Ou seja, eu tenho 3 coisas sendo misturadas e obtendo uma quarta, tá? Então, o C3 aqui eu sei que vale 20%, ok? Então, aqui vai ser mais 20%. Volume do 3 aqui, quanto que é, hein? Faltou coisa aqui, hein, professor? Será que faltou mesmo? Acho que não, hein? Olhando aqui, ó, para a situação, você tem 0,2%, 200 ml do 0,2%. Você tem solução de 15%, você tem 300 ml, tá aqui. A de 20% você tem uma quantidade que não foi dita, só que na final aqui você tem 1,2 litro. 1,2 litro é conhecido também como 1.200 ml, porque isso aqui tem ml, isso aqui tem ml, tá? O C4 é a coisa que falta eu achar. E não pode ter mais que 2 incógnitas nesses problemas. Então, o volume do 3 aqui tem que estar implícito aqui. Ele não está explícito, mas ele está implícito. Se eu tenho um volume final de 1.200 ml, tá? E eu tenho aqui 200 mais 300, aqui eu tenho 500, logo, necessariamente, aqui eu tenho que ter
700 ml, tá? Para que eu tenha 1.200 aqui no final. 700 mais 300 mais 200 é 1.200 ml, tá? Então, 1.200 ml aqui. Beleza, agora eu estou pronto para resolver a minha conta. 0,2 vezes 200, vamos fazer aqui, né? Zero dois vezes 200 vai dar 40, né? Beleza? Mais 15 vezes 300, 15 vezes 300, que vai dar 4.500. Mais 20 vezes 700, vai dar 14.000, meu jovem. 14.000, ok? Igual a C4. Isso aqui está multiplicando, né? Já vamos passar ele dividindo aqui, olha só. Que bonito. 1.200. Tá? Se você pega e faz 14.000 mais 4.500 mais 40, dividido por 1.200, você vai ter 15,45. Então, C4 é igual a 15,45. O quê? Porcento, porque está todo mundo em porcento. Tá? Demorou, mas acabou. Era isso, ok? Espero que você tenha acompanhado aí e não tenha falecido no processo. Beijos e até mais.